Gente, continua. Bom, gente, e aí continuando, né? Vem a primeira questão e a segunda são sobre esse texto, tá? Então, sobre o texto, vocês vão marcar verdadeiro ou falso, tá? Então, o diálogo que ocorre entre as duas personagens revela a condição moral apenas do frade apresentado. Se é verdadeiro ou é falso. Presta atenção que é sobre esse trecho aqui, tá, gente? Não é sobre o resto do mundo ou dos textos do Gil Vicente, tá? É sobre esse texto aqui. A intenção do autor com esse trecho em específico é criticar todos os homens em geral. O frade tenta usar o seu hábito, né, que ou seja, as vestes religiosas, como um argumento para ele ir para o céu. É isso que ele faz aí nesse trecho? Ou não? O frade deverá ir para a barca do céu ou para a barca do inferno? Né? Vejam aí. Segunda questão, ainda sobre essa parte da peça, né? O trecho que diz: eles lá fazem outro tanto, certo? Que é justamente essa observaçãozinha que tem aqui embaixo. Ó. O frade diz, perante a admiração do diabo, que os outros frades também tinham amantes como a dele, certo? Quando ele fala isso aqui, eles lá fazem outro tanto. Então, esse trecho serve como crítica ao fato de alguns sacerdotes da Igreja Católica terem esposa. Segundo, o frade tenta argumentar com o diabo para não ir para o inferno ao dizer que era um padre tão enamorado e tanto dado à virtude. Terceiro, ao receber o frade, o diabo estranha pelo fato de ele estar acompanhado de uma esposa, certo? Então vejam aí quais são as escolhas corretas aqui, quais são as afirmativas corretas. Vamos para a terceira questão agora com o poema de Luiz Vaz de Camões, né? O mais famoso de todos. A gente já viu esse poema no segundo bimestre, certo? Quando a gente foi falar sobre poemas, tá? Sobre estrutura de poemas. Então vai ter alguma coisa sobre isso, tá? Que vai cobrar. Então, amor é fogo, mas assim, coisa simples, tá? Não se preocupem. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Luiz Vaz de Camões. Então, na terceira questão, você tem lá. Sobre o poema de Camões, marque verdadeiro ou falso. Né? Então, novamente, verdadeiro ou falso, os itens aqui. Né? O poema ele busca construir definições e conceitos para a compreensão racional do tema. Tá? Lembrem do que tinha lá no classicismo, né? Esse poema aqui pertence ao classicismo que a gente viu, né? Quais características do classicismo? Será que ele buscava essa racionalização, né? Sai um pouco da questão espiritual, religiosa e mais para a questão racional, né? Tinha essa característica? Vejam aí e vejam se o poema tenta fazer isso. B. O eu lírico busca conceituar o amor de forma unilateral, ou seja, apenas de um lado, revelando apenas o intenso sofrimento do coração apaixonado. Ele só mostra esse lado do amor. C. O poema mostra a idealização do ser amado como algo perfeito, embora que distante. Tá certo isso? É algo perfeito? Letra D. O eu lírico ele exprime em todo o poema a impossibilidade de se compreender o amor. É possível ou não se compreender o amor? É essa a conclusão que ele tira, né, que ele coloca no decorrer do poema. O poema conceitua positivamente o amor correspondido e negativamente o amor não correspondido. O poema fala sobre isso, tá? Vejam aí. Letra F. A estruturação do texto está na forma soneto com padrão de rimas perfeito.
tá, gente? Vejam aqui que o soneto, lembrando, o soneto tem 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. O padrão de rimas, olha só. Primeiro A, B, B, A, né? Ver com doer, sente com descontente. A de novo, ver. Gente, B. Contente, B. Perder, A. Certo? Então, ABBA, ABBA. Aí começa outro padrão de rimas aqui. C, né? Vontade. Vencedor, D. Lealdade, C. Né? Então, CDC. E aqui, favor, né? Que é a rima D, que rima com vencedor. Amizade, que é a rima C, que rima com vontade, lealdade. E amor é a rima D, que rima com vencedor, favor e amor. Tá? Então, CDC, D, C, D. Certo? Então, esse é um padrão de rimas perfeito e esse é um soneto, tá? Já entreguei aqui o item F, já que é uma matéria já um pouco antiga, então resolvi dar essa dica. Quarta questão. Dos episódios, agora vamos para a obra Os Lusíadas, né? Que nós trabalhamos também na última aula. Dos episódios O Gigante Adamastor e O Velho do Restelo, da obra Os Lusíadas, de Luís de Camões, não é possível afirmar que. Então, vou marcar a incorreta, tá certo? Então, O Gigante Adamastor, gente, é aquele trecho em que ele faz a representação de um dos obstáculos maiores que o Vasco da Gama enfrentou em sua viagem, certo? Então, é um obstáculo que foi ali meio que personificado, tá? E aí ele se chamava Cabo das Tormentas e virou Cabo da Boa Esperança, certo? Cabo das Tormentas por quê? Um outro navegante que passou por lá, o Bartolomeu Dias, não conseguiu ultrapassá-lo, né? E teve que retornar. Já o Vasco da Gama conseguiu ultrapassá-lo, né? Que foi essa viagem que foi narrada pelos nos Lusíadas, desculpem. E aí isso fez com que ele chamasse de Cabo da Boa Esperança. Então mudou o nome desse obstáculo, que é justamente lá no sul do continente africano, tá? E o episódio do Velho do Restelo, certo? Deixa eu abrir aqui o livro de português, tá? Tem esses 2 episódios aí, lá na página 64, se eu não me engano. Vamos lá, do Velho do Restelo, vocês vão encontrar, tá? Um resumo sobre ele na página 61, certo? E aí, o trecho, né, que está na obra Os Lusíadas se encontra na página 62, tá? Então, tem aqui o poema, né, do Velho do Restelo, então vocês podem reler isso daqui, tá? Foi feita uma atividade sobre isso, página 62, tá? Então, é um idoso que vai aparecer na hora da partida das naus de Vasco da Gama. Ele vai falar, né, algumas coisas ruins, né, meio que condenando essa viagem, né, achando aquilo tudo um, um, um desperdício, né, de vidas e tal. Resumidamente é isso. Então, seria algo negativo sobre essa viagem, tá? Que, na verdade, o livro Os Lusíadas inteiro é mais para enaltecer, né? Essa viagem, essas grandes navegações promovidas por Portugal, tá? Mas tem sempre alguém ali, né, para cutucar alguma ferida, certo? E esse alguém foi justamente o Velho do Restelo, esse episódio aí que está sendo narrado logo no início do livro. E tá aqui o episódio do Gigante Adamastor, tá? Que aí já falei para vocês sobre ele. Tem um trecho aí, outro trecho se encontra na página 66, certo? No livro de vocês.
Então, pronto, vocês podem consultar novamente esses trechos, vão reler para poder fazer essa questão, tá? Então, vamos lá. Letra A. O velho do Restelo, numa antivisão profética, tá? Ou seja, uma profecia de algo contrário, tá? Essa antivisão profética previu os desastres futuros que se abateriam sobre a pátria e que arrastariam a nação portuguesa a um destino de enfraquecimento e marasmo. Será que foi isso que ele previu? Certo? Leiam lá essa parte no livro. Letra B. Restelo era o nome de uma praia em frente ao templo de Belém, de onde partiam as naus portuguesas nas aventuras marítimas. Lembrando que é para marcar a que está incorreta. Letra C. O gigante Adamastor possui uma representação simbólica do Cabo das Tormentas. Letra D. O Velho do Restelo é um episódio que ilustra poeticamente uma circunstância da vida portuguesa. E letra E. O velho, um dos muitos espectadores na praia, engrandecia com sua fala as façanhas dos navegadores, a nobreza guerreira e a máquina mercantil lusitana. Será que foi isso que ele fez? Tá? Então é só isso a atividade, tá? E a prova tá muito parecida, tá? Mudei pouquíssimas coisas. Então faça essa atividade que vocês vão fazer uma boa prova também, tá? Tchau.